to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that will be very nice. Someone to understand each little dream. Segundo o nosso entrevistado, peregrino é aquele que caminha em direção ao mundo espiritual, aquele que procura a manifestação do sagrado dentro de si. Ele, que é farmacêutico bioquímico e proprietário da Centaurea, percorreu o caminho de Santiago de Compostela por 3 vezes e é sobre essa experiência transformadora que veio falar conosco. Olá, Coutinho. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Coutinho, onde é que fica o caminho de Santiago? O caminho de Santiago ele fica um pedaço no sul da França e a maior parte no norte da Espanha, no sentido oeste. Desculpa a minha ignorância, mas quem foi Santiago? Santiago foi um apóstolo de Jesus Cristo. Esse caminho de Santiago tradicional, quantos quilômetros ele tem? Aproximadamente 800 quilômetros. É verdade que algumas pessoas morrem nesse caminho? Nós temos várias pessoas, mas nós temos a história do brasileiro que saiu um pouco atrasado do albergue e ele, devido a estar com o corpo muito aquecido e nos Pirineus é uma temperatura bem fria, ele teve uma hipotermia e veio a falecer. Você já sabia bastante desse caminho antes de decidir ir? Eu conhecia muita coisa do caminho, mas não sabia como ele realmente era, porque é só fazendo a experiência do caminhar para se conhecer verdadeiramente o caminho. Eu me lembro de você ter dito na pré-entrevista que você estava muito no caminho do ter, do poder, e que você queria o caminho do ser. Fale disso. É o caminho que a gente nos deixa levar, o nosso lado egóico, do desejo, do possuir. Esta ambição, às vezes, ela se torna desenfreada em nossa vida. E nós esquecemos do nosso mundo interior. Você tinha muitos negócios, né? Tinha muitas coisas. E eu me lembro de você ter dito também que no momento de conflito teria sido mais fácil você colocar a culpa na família, nos amigos, na cidade, mas você percebeu que o problema era comigo mesmo. E na realidade o próprio ego da gente, ele quer culpar as outras pessoas e jamais apontar o dedo para si mesmo. Então nós justificamos nossos atos equivocados, nossos erros, nossa infelicidade nas outras pessoas. E você disse que o dia a dia rouba você de você mesmo. Então o caminho é uma chance de se resgatar? Exatamente. Porque o caminho eu tenho um tempo para mim, eu tive um tempo exclusivo para mim. E o que está lá fora, esse rouba de mim, realmente é porque a gente está vivendo muito mais o exterior do que o interior. Mas parece que você estava sofrendo muito aqui, né? Que tipo de coisa te causava sofrimento? O sofrimento da impaciência, da ansiedade, da irritabilidade, do perfeccionismo, do só exigir e não encontrar uma história real para a minha vida, uma natureza real de vida. E você diz que todo ser humano é um ser do caminho. Quem que disse isso mesmo? É Joseph Campbell. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós nunca paramos de caminhar. Né? E como dizia Lao Tse, uma longa viagem começa com o primeiro passo. Você procurou amigos para irem com você? Procurei. Muitas pessoas. Gente da família? Gente da família, amigos. Ninguém? Alguém te desencorajou? Falou, você é louco, não vai fazer isso não. Eu acho que não deu tempo, porque a minha decisão foi assim, comprei a passagem e falei assim, estou indo. Como é que você se preparou? Em termos assim, você sabia que tipo de comida você tinha que levar, que tipo de roupa? Sim, existe uma instituição em São Paulo, dos Amigos de Santiago, que nos orientam quanto aos equipamentos que nós devemos levar. Então, a gente, quanto o peso da mochila, que tem que ser 10% do nosso peso corporal, o tênis, todas essas coisas. E você estava meio gordinho na época, né? Estava próximo dos 100 quilos na época, muito, vamos dizer, fisicamente até despreparado. E você levou só 10% do seu? Não, minha mochila estava com mais de 15 quilos.
que depois a gente vai falar, parece que você se arrependeu E bastante, né? Os monges dizem que o equilíbrio é a cruz. Eu gostei dessa história. Qual que é esse equilíbrio que está na cruz? A cruz, o centro da cruz, muitos monges dizem que é o caminho do ser humano para a ressurreição. Ele tem que passar por essa interseção, que é o encontro do mundo humano e divino que se encontra. O humano é na horizontal. O mundo terreno, horizontal. O mundo vertical, o mundo espiritual. O mundo que nos religa com o sagrado, que nos religa com Deus. Aí você pegou o avião e foi para Madrid. Fui. Depois de Madrid, como é que você chegou até o caminho? Eu fui até Madrid, depois de Madrid voei para Pamplona, depois encontrei no aeroporto alguns peregrinos e fizemos um rachide e fomos de táxi para Saint-Jean-Pied-de-Port, que é o início do caminho de Santiago. E o que você fez no primeiro dia? Não, o primeiro dia nós fomos... Antes de começar o caminho, Antes de começar o caminho, procuramos o albergue, fomos à missa, numa missa numa igreja de Santiago, pedi pela proteção, pela nossa proteção, a proteção da nossa alma, do nosso corpo, para que não tenhamos doença, para que tenhamos um encontro verdadeiramente espiritual. E foi. Você disse que no começo sofria um pouco por causa do seu sono leve. No albergue existe um certo barulho, né? Ah, sim. Porque os albergues, na realidade, as camas são todas juntas, num único ambiente. E o meu sono é leve e as pessoas roncam demais. E isso parece uma verdadeira... De noite fica parecendo uma britadeira. Né? Então você não consegue dormir. É terrível. Então isso. No começo foi difícil. Foi difícil. Bom, pela manhã você pegou o seu cajado, que é a sua terceira perna, eu gostei disso. É a terceira perna porque realmente ele que te dá todo o suporte de sustentação na subida das montanhas. Você consegue jogar o seu corpo e o seu peso um pouco para o lado do cajado. Então você divide um pouco esse peso que você tem sobre as duas pernas, e o cajado ele te ajuda muito, ele é um amigo do Você caminho. levou esse amigo cajado daqui ou comprou lá? Não, eu comprei lá. Comprou lá. Bom, aí como é que foi esse começo de caminhada? O caminho, na manhã seguinte que eu cheguei a Saint-Jean, eu saí, eram 7 e pouco da manhã, e fomos atravessar, que é a travessia sobre os Pirineus, entre Saint-Jean-Pied-de-Port. Pirineus são as montanhas. São as montanhas que dividem a França da Espanha. São um grupo de montanhas muito, muito bonito. E eu fui caminhando, era mais ou menos uns 25 quilômetros o trecho de Saint-Jean até Roncesvalles. Qual era a temperatura? Porque era maio, foi em maio. Foi maio. A temperatura que eu saí estava uma temperatura agradável, creio que 22 graus, por aí. Mas durante o caminho, você vai aquecendo o corpo, e eu realmente senti muito a minha parte física. Na hora que cheguei, depois de ter andado uns 10 quilômetros, no alto dos Pirineus, o tempo de uma hora para outra virou. Sei. E aí eu tive várias câimbras e tive vários problemas. Mas parece-me que a câimbra foi tão forte que você chegou a cair. Caí né? praticamente de joelhos. Para te falar a verdade, porque em cima dos Pirineus, e como chovia muito, a gente não podia avistar nenhum objeto a 5 metros de distância. E eu tive cãibra nas duas coxas e tive cãibra em todos os dedos dos pés. E você jogado no chão, houve alguém para te ajudar? Com a graça de Deus, o meu pedido já feito no começo do caminho, em menos de 5 horas já foram atendidos. Quem é que te ajudou? 2 franceses me tiraram do chão, me colocaram a minha capa em cima da minha mochila e me deram dois medicamentos que eu não lembro o que eles me deram para tirar as dores. Porque eu tive câimbras também em todos os dedinhos, né? Nossa, nunca ouvi falar em câimbra. Eu fiquei completamente contraído, uma tetania violenta que eu tive. Foi aí que você começou a perceber, inclusive, que você estava carregando mais bagagem do que deveria. E começou a jogar fora o quê? Então, eu comecei a jogar medicamento, shampoo, roupa, calça jeans, e uma série de coisas que realmente a gente fala que
o ego estava se manifestado dentro da mochila. Dentro né? da mochila, você foi esvaziando Foi o ego. esvaziando o ego através desse esvaziamento da mochila, simbolicamente falando. Ô Coutinho, e diz que também você cometeu um erro ao comprar o tênis. Que tênis você deveria ter comprado? Eu comprei um tênis com o meu número. E eu teria que comprar um tênis com 2 números a mais. Por quê? Porque durante o caminho você fica com os pés inchados e você aumenta de número. Sei. Bom, Isso é terrível e machuca muito os eu pés. imagino. E diz que depois de uns 30 quilômetros é que você chegou a um Isso. albergue para verificar como é que estavam seus pés. Terrivelmente magoados e lesionados. Principalmente os dedos menores, que tinham mais contato com o calçado, começaram a sangrar. E diz que aí você se perguntava, o que é que eu vim buscar aqui? Eu podia estar em casa sossegado. Foi o primeiro questionamento, né? Um questionamento assim da não aceitação de estar vivendo aquele momento doloroso. Sei. E o momento que eu estou fazendo aqui, eu vou voltar para casa, onde eu sou bem tratado, Sei. eu tenho meu cafezinho na mesa, tenho os meus familiares ao meu lado. Nessas horas, você pegava a Bíblia pequena que você tinha levado com você? Sempre. A Bíblia era uma Essa leitura... você não jogou fora? Não. Essa andou do começo ao fim. E o que é que um peregrino, nesse começo de caminho, pensa? Ele continua como se ele estivesse aqui em Araçatuba, pensando nos negócios da família? Sim, eu creio que até os primeiros 6, 7 trechos você ainda fica ligado ao que você deixou. Você fica ligado às coisas que você tem. E ainda aí você não tem ainda aquela manifestação do seu ser interior, de ser mesmo, né? Viver o seu ser interior. Então, aí você ainda está apegado às pessoas que você deixou, à saudade, ao conforto. Aí diz que depois de um tempo, você tirou a bota de peregrino e usou uma papete. Né, lá em Pamplona, quando chegou a Pamplona. Mas que aconteceu em Pamplona o seu maior questionamento? Fale do questionamento. Não, o questionamento realmente foi esse, o que eu estou fazendo aqui. Mas parece que você falou, acho que não vai dar, é muita bolha, eu não vou conseguir. Nesse momento eu já estava com muitas bolhas, até contei, eu tive 18 bolhas em toda a história da viagem. E naquele momento eu me vi totalmente impossibilitado de continuar. Aí entrou uma fragilidade do ser ali. E aí você ligou para Yara, sua mulher. O que ela disse? Então, aí ela me disse o seguinte, falou... Não era um sonho, não era um desejo seu, você não pode desistir. Você tem que continuar. Você era um dos grandes sonhos da sua vida, agora você vai largar isso para trás? Não, você vai continuar. Mas eu falei, você não sabe como é que eu estou. Mas essa fala dela foi fundamental para você repensar? Foi, porque se ela fala, vem, eu pego o avião e volto. E veio imediatamente. Imediatamente. Questão de opinião, volta já.